Graça e paz, amada igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31. Isaías 40, o verso 31. Amém? Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? O nosso Deus é esse Deus, o Deus que renova as nossas forças, o Deus que nos fortalece. Nós, como seres humanos, nós somos tão frágeis, sempre nós nos deparamos cansados, nós nos deparamos abatidos, sem forças, mas o nosso Deus, Ele não se cansa, e Ele está sempre pronto para renovar as nossas energias, sempre pronto para renovar as forças daquele que nele espera. Amém? E nós esperamos nesse Deus, e nós estamos aqui hoje para celebrar o nome dEle, para adorar o nome dEle, para louvar o Senhor. E eu creio que enquanto nós louvamos, enquanto nós celebramos ao Senhor, enquanto nós o adoramos, Ele vem para renovar as nossas forças, Ele vem para renovar as nossas energias, para nos reabastecer, não só fisicamente, mas espiritualmente também. O nosso Deus tem algo bom para nós hoje. Em nome de Jesus, que nessa noite, enquanto você louva, enquanto você ora, que você sinta o toque do doce Espírito Santo e que o fogo dele aumente em você. Amém? Amém. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco mais uma vez, Papai querido, esse culto e todos que estão aqui presentes na Tua presença, Senhor. Porque esse culto é para adorar o Senhor, é para bendizer o Teu nome, é para celebrar o Senhor, Papai querido. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, venha com um toque especial sobre a vida de cada um que hoje está aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus, renovando as forças, Papai querido, recarregando as energias, Pai. Não só físicas, meu Deus, mas também espiritual. Papai querido, pois nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu toque, nós precisamos ser cheios do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aumenta o fogo do Teu Espírito em nosso coração, Papai, em nossas vidas, em nosso viver, Pai, em nome de Jesus. Que essa noite, Papai querido, o Teu nome seja engrandecido, o Teu nome seja adorado, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Chame o Espírito Santo neste momento. Chame a sua presença. Ele é bem-vindo da sua vida, da minha vida. Abra as portas do seu coração. Vem inundar, encher este
glória de Deus é tudo em nossas vidas. Aleluia. 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 Nesse mesmo espírito, nesse mesmo mover, o Senhor quer falar aos nossos corações. Aleluia. Aleluia.
Eu posso sentir que o Espírito Santo de Deus está a me ajudar. Oh, papai. Que esse momento possa acabar, Senhor. Essa é a vida dos propósitos que temos no céu, na morada eterna. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, todas as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 6. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 25. Amém? Mateus 6, 25. Diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Então o Senhor ele veio dizer aqui para não nos preocuparmos. Quando a presença do Senhor vem sobre a nossa vida, quando a presença do Senhor está conosco, não tem com o que se preocupar. Ele cuida, Ele sustenta, Ele dá tudo aquilo que nós precisamos. Assim como quando a gente planta uma semente, quando a gente, lá na plantação, o lavrador ele pode preparar a terra, ele prepara a semente, ele dá adubo, ele rega a planta, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Não adianta nenhuma preocupação, não adianta ele ficar inquieto, é só no tempo do Senhor que aquela planta vai crescer, é só no tempo do Senhor que aquela planta vai dar frutos. E na nossa vida é da mesma forma. Nós temos que fazer a nossa parte, é claro. Temos que semear no reino do Senhor, temos que devolver os nossos dízimos para que Ele repreenda o gafanhoto sobre a nossa plantação. Mas no mais, nós temos que entregar a Ele e deixar de lado as preocupações. Porque é Ele quem vai multiplicar a 100, por 1, a 30, a 90, a 100 por 1. É Ele quem vai dar a multiplicação, é Ele quem vai dar o crescimento, é Ele quem dá o sustento enquanto a planta cresce. É o Senhor quem faz. E quando a gente se preocupa, a gente simplesmente deixa de confiar nele, se afasta da presença dele. Quando a gente tenta tomar aquilo, o controle nas nossas mãos, o Senhor deixa de agir. E aí é só preocupação, tristeza, cansaço e enfado. Porque longe do Senhor é isso que nós temos. Mas quando nós entregamos, confiamos nele, deixamos a preocupação de lado, confiamos que é Ele que sustenta, Ele traz o crescimento no tempo certo, Ele traz o sustento no tempo certo. Amém? Amém. Essa noite eu te convido a semear na casa do Senhor, a trazer os seus dízimos, as suas primícias, faça a sua parte, e entregue diante do Senhor e descanse, sem preocupação, sem angústia, porque Ele cuida, Ele traz o crescimento, Ele traz o sustento. Amém?
Glória a Deus. Amém. Podeis assentar, queridos. Que bom, né, estarmos aqui adorando o Senhor. São canções tão lindas que Deus fala aos nossos corações. Amém? Eu quero trazer para a nossa meditação um texto lá na primeira epístola de Pedro. Abra comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 5. Está lá mais no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5. Se tem alguém do seu lado aí sem a Bíblia, compartilhe com ela a leitura. No capítulo 5 de 1 Pedro, vamos ler. O versículo 6 e o versículo 7. Apenas esses dois versículos. 1 Pedro 5, 6 fala assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele todo o vosso cuidado, porque Ele cuida de vós, ou lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, dependendo da versão. Então é interessante quando nós olhamos para esta palavra, porque muitos acham que Deus ele não se envolve nos assuntos do seu dia a dia. Mas eu tenho aprendido nesses anos caminhando com Deus, que Deus ele se envolve sim no nosso dia a dia. Ele se envolve sim até nas pequenas coisas. A gente nem imagina e Deus está ali. Então, na verdade, alguns acreditam que Deus tem pouco interesse no que acontece com os seres humanos. Deus não está nem aí. Mas é um grande engano, amados. É um grande engano. Lá, o nosso Deus, ele age. Ainda que, às vezes, não podemos ver o que ele está fazendo. Mas ele está agindo. Tem um texto lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, o versículo 10 e 11, ele fala assim: de fato, se o ímpio recebe a graça, sem que aprenda a justiça, mesmo na terra da retidão, ele praticará o mal, sem ver a majestade do Senhor. Então, às vezes o ímpio ele não percebe. E como fala o profeta Isaías, ele continua praticando o mal, sem o quê? Sem ver a majestade do Senhor, sem contemplar a glória do Senhor, sem perceber que erguida está a mão do Senhor. A mão do Senhor ele está erguida, mas eles não conseguem contemplar. Mas a nossa vida tem que ser diferente. Nós temos que perceber a mão de Deus. A Bíblia fala em tudo da graça. Quando é que vamos dar graça em tudo? Quando percebemos a mão de Deus. Então, às vezes tem pessoas lá fora que são pessoas como o próprio apóstolo Paulo descreve, né? Ao dizer que eles não quiseram reconhecer a glória de Deus. Estavam cheios de todo tipo de injustiça, impiedade, ganância, maldade, e eles não quiseram reconhecer a Deus. Coisa mais terrível é quando a pessoa não reconhece Deus. E a coisa mais linda é quando você reconhece que tudo na sua vida é Deus. E tudo dá graça, é quando você reconhece que tudo na sua vida é Deus. Desde das pequenas coisas às grandes coisas. Então é interessante porque eu quero trazer essa palavra para nós, né? Não vamos ficar olhando para o ímpio, mas o que dizer de nós? O que dizer? Então, ao contrário dessas pessoas mencionadas aqui pelo profeta Isaías, pelo apóstolo Paulo, nós sabemos que Deus ele observa tudo o que fazemos. Deus ele está contemplando tudo. Mas será que também nós percebemos que há esse interesse, esse apoio de Deus para com a nossa vida? Uma coisa difícil de você entender Deus é no não, mas o não de Deus é uma bênção para a minha vida, é uma bênção para a sua vida. Tá? Então, além disso, será que nós estamos entre os que Jesus ele disse que veriam a Deus? Ele fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Então esse versículo 6 que eu escolhi aqui fala da mão de Deus.
E ele diz: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. O que é que significa a mão de Deus? Esse é o nosso primeiro ponto. A Bíblia geralmente ela fala da mão de Deus para referir-se ao que Ele está fazendo, para referir-se ao poder dele em ação. Então a mão de Deus é o poder dele em ação, a mão que ele usa para ajudar os seus servos, a mão que ele usa para derrotar os seus inimigos, a mão de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 26, o versículo 8, fala aí: o Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa e braço forte. Então, como foi que Deus tirou aquele povo? Eles reconheciam que foi com mão poderosa, com braço forte, né? E também com grande pavor e espanto, com sinais maravilhosos e prodígios. Então, da mesma forma que a mão, o poder de Deus estava sobre o povo, do outro lado também, Deus estava ali afastando, derrotando os seus inimigos. Então, no iníciozinho lá da história de Israel, algumas pessoas ouviram falar dos atos de Deus, dos grandes feitos de Deus a favor do seu povo. Então Deus, ele milagrosamente, ele liberou aquele povo lá do Egito, né? E depois Deus foi fazendo com que os seus inimigos caíssem, e Deus foi levando aquele povo até a terra prometida. E nós acreditamos que o mesmo Deus, ele continua agindo, ele continua ajudando as pessoas, ele continua me ajudando, ele continua te ajudando, vez após vez, Deus está nos ajudando. Então ouvimos falar de pessoas que oraram pedindo ajuda espiritual, e Deus veio em socorro, e Deus ajudou. Aqui mesmo na nossa igreja estamos com vários depoimentos, né? O nosso irmão Cico agora que recebeu alta, né? Uma coisa maravilhosa. A sobrinha de Carol também, né? O sobrinho lá de Carol também que recebeu alta. Então assim, Deus sempre agindo, né? O Salmo 53, o versículo 2 fala: do céu observa Deus os seus filhos. Lá no céu Deus está observando os seus filhos, Deus está observando os seres humanos, a fim de ver se há a quem entenda. Então o que Deus quer ver? Se você entende, alguém que entenda, se há quem busque a Deus. Então quando você tem que entender, você tem que buscar a Deus, você tem que agradecer a Deus. Então isso, nós temos que perceber a mão poderosa de Deus, perceber os grandes feitos de Deus. Então é tão tremendo quando você olha, né? Porque muitos servos de Deus viram a ajuda de Deus, e é isso que precisamos. Alguém aqui, Deus te libertou do vício? Deus me libertou do vício do cigarro. Qual foi o vício, irmã? Cigarro também. E foi assim uma coisa tão poderosa, que eu falei assim: não vou fumar mais. E todos os meus colegas viram, zumbaram. Eu não estava na igreja, mas Deus já estava atuando na minha vida. Deus já tinha me separado. Então Deus me libertou daquele vício lá do cigarro. Meu apelido era Maria Fumaça. Eu acendia um cigarro no quimba do outro. E eu falei: a partir de hoje não fumo mais. Foi quando a minha esposa engravidou do Daniel, né? Ela fumava, eu falei: você não vai fumar por causa da criança. E ela parou. Mas aí, se eu continuasse fumando ali, eu estava incentivando ela. Eu falei: vou parar também. Mas eu vejo que foi Deus que me libertou. Tem pessoas que Deus libertou do uso das drogas. Tem outras pessoas que Deus libertou do uso da pornografia. Então nós temos que perceber a mão de Deus, amados. O Senhor fala: sem mim nada podeis fazer, né? Eu vejo que sem Deus muitas pessoas prometeram várias e várias vezes largar, parar, e não conseguiram.
estavam nas suas próprias forças. E por isso não conseguiram. No entanto, quando recorreram a Deus, quando buscaram a ajuda de Deus, posso todas as coisas naquele que me... Então Deus, Ele nos dá um poder além do normal. O que é normal, você faz. Mas aquilo que é além do normal, você tem que perceber a mão de Deus. Então tem pessoas que viviam uma extrema fraqueza, mas com o poder de Deus, eles conseguiram vencer a fraqueza. Nós tivemos aqui o caso do nosso irmão Watson. O irmão Watson, acho que ele fumou por 50 anos. E Deus entrou na vida dele e ele largou. Então conseguiram vencer a sua fraqueza. Então é interessante porque há um poder. E o que nós temos que fazer com esse poder? O apóstolo Paulo, ele fala assim: temos porém esse tesouro em vasos de barro. Então o que significa isso, vaso de barro? É que não é na força do meu braço, não é porque eu sou bom. Então tudo que acontece na minha vida, eu tenho que ser esse vaso de barro, reconhecendo que este poder, ele provém de Deus. Este poder é a mão de Deus e não de nós mesmos. Então é isso que o apóstolo Paulo fala. O salmista no Salmo 37, 23, 24, ele fala: o Senhor afirma, ou melhor, o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Então quem é que firma os passos? É o Senhor. Quem é que me dá força para prosseguir no caminho direito? É o Senhor. Então a mão de Deus é essa mão protetora. A mão de Deus é a mão que abençoa. E nós não podemos esquecer. Então é a mão do Pai que ama o seu filho. É essa mão que guia-nos pelo caminho correto. Um pai, em seu verdadeiro juízo, eu sou pai, e tu está caminhando, não deseja que algo ruim aconteça contra o seu filho. Perfeito juízo, só um pai maluco, uma mãe doida. Então por isso, procura levá-los pelos caminhos corretos, pelos caminhos em que eles sabem que ali não tem nenhum perigo, não tem nenhum mal, não tem nenhuma pedra que o seu filho possa tropeçar. Seu filho venha cair, venha se arrepender. Então o filho, ele tem essa sensação de paz. Eu li algo que eu achei muito bonito, de um pai segurando na mão de uma menininha de 6, 7 anos para atravessar uma avenida com aquele trânsito maluco, de carro, e ele ficou lá um tempão, olhando para um lado, olhando para o outro, esperando o tempo certo, e vai, não vai e tal, até que de repente deu um espaço, e ele pegou a mão da menina e começou quase correndo. Quando chegou do outro lado, lá, aliviado, a menina falou: papai, só viu? Aquele prédio tinha 10 andares. Ele todo preocupado com o trânsito, ia atravessar e era contando os andares do prédio. Ela não estava nem com o trânsito, porque ela estava na mão do papai. Então, amados, é tremendo. Assim é o nosso Deus. E é isso que significa a mão de Deus. O salmista fala assim: paz eu me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque ele confiava na mão de Deus. Então aquele que se coloca humildemente debaixo da poderosa mão de Deus, a Bíblia diz que esse será honrado no tempo certo. Não tem que ficar preocupado com o que vai. No tempo certo, no tempo de Deus, será honrado, será exaltado no tempo devido. Então nós temos que perceber a mão de Deus. Todos nós, muitas vezes, passamos por circunstâncias. Eu comentava aqui com alguns
irmãos que de sexta para sábado a coisa não foi brincadeira lá em casa, a madrugada foi difícil, né? Em que necessitamos confiar na mão poderosa de Deus. Porque naquele momento fazer o quê? A bispa teve uma convulsão. Eu fiquei assim, pegaram os braços assim, com aquele olho vidrado, aquele olho. Mas na hora eu orei, coloquei ela na cama, quando eu coloquei ela na cama, ela voltou. É por isso que o Senhor ele nos diz: não temas, eu te levo. Eu te amo, eu te conduzo pela mão direita, não te deixarei até que tenha chegado lá do outro lado comigo. Amém? Então você fará a coisa certa se você se humilhar, ou se você humildemente colocar-se debaixo da poderosa mão de Deus. É até um hino bem antigo, né, que fala: segura na mão de Deus e vai. Hoje não canto com essa música. E as águas do mar da vida quiserem te afogar. Então, como é que opera a mão de Deus? A Bíblia diz aí no versículo 6: para sermos honrados pela mão de Deus, para no tempo certo, como diz aí, exaltado no tempo devido, é preciso que nos sujeitemos, é preciso que humildemente você se coloque debaixo da mão de Deus. É isso que fala o versículo 6. É tão interessante quando você começa a olhar para a Bíblia, né? A pastora Magda agora pregou há pouquinho sobre a questão ali de Noemi, de Ruth, de Boaz. E o livro de Ruth, ela nos mostra esses três heróis. São três heróis de Deus. Por que eles são considerados heróis da fé? Porque em tudo eles procuraram honrar Deus em suas vidas. Em tudo. Noemi honrou a Deus mesmo estando amargurada. Quando você olha para a vida daquela mulher, mesmo com o coração ferido, a Bíblia diz ali que ela perdeu o esposo, perdeu 2 filhos, mas ela não abriu mão da sua fé. Olha que coisa interessante. Mesmo perdendo o esposo, 2 filhos, ela continuou crendo, apesar das tragédias sofridas. Então isso é se colocar debaixo da mão. Mesmo diante daquela perda, ela continuou crendo num Deus abençoador, benevolente. Por isso é herói da fé. Continuou crendo que Ele tem o controle até mesmo das tragédias da vida. Tem pessoas que têm vivido a tragédia, blasfema de Deus. Deus não me ama, Deus não protegeu, Deus. Então ela não se esqueceu de Deus. E Ruth, como é que ela honrou Deus? Porque mesmo sem promessas de bênçãos, de benefício, olha minha filha, fica aqui porque eu não tenho mais filho para casar com você, eu não tenho mais nada para te oferecer, não foi? Então ela decidiu cuidar da sua sogra, ela decidiu amá-la, ela decidiu servir ao Deus da sua sogra. Olha que testemunho lindo deu a sogra acerca de Deus. E mesmo tendo mais filho para ela casar, ela queria o Deus da sogra. Então ela decidiu cuidar, mesmo sem nenhuma perspectiva de dias melhores. Não tem nenhuma promessa para você, mas ela deixou a sua casa, deixou a sua terra, deixou o seu povo, deixou o seu Deus e decidiu servir ao Deus de Israel.
Eu vejo que no momento de tragédia, um momento lindo para você se colocar debaixo da poderosa mão de Deus. Aí vem Boaz. Como é que Boaz honrou a Deus? Quando ele fez pela viúva e pela estrangeira o que ele fez. Como é que ele honrou a Deus? A Bíblia diz que não era, segundo a lei lá, ela prescrevia, e ele não tinha nenhuma obrigação, mas mesmo assim ele se colocou. Quando aquela estrangeira veio até ele, ele não aproveitou da carência daquela mulher, não agiu na calada da noite, não, pelo contrário, ele procurou o que é justo, ele procurou o que é correto, ele procurou o parente que tinha direito. Quando o parente que tinha direito abriu mão do direito, então ele assumiu uma postura correta, uma postura séria, de qualquer homem sério. Então dessa forma foi que ele honrou Deus. Às vezes você esquece, mas você deve honrar a Deus no mercado, você deve honrar a Deus nos seus compromissos financeiros, você deve honrar a Deus quando alguém te dá um dinheiro a mais no troco, que você não é seu. Então é interessante, depois Boaz casou-se com Ruth, ela tornou a sua esposa, e algo lindo ali aconteceu. Então Deus, ele honra aqueles que o honram, sem nenhum motivo interesseiro. Então isso aqui é tremendo. Então a mão de Deus para operar em nossa honra, em nossa exaltação, precisa que estejamos dispostos a nos agarrar a ela, sujeitar, né? Porque, amados, nem eu e nem você deveríamos encontrar dificuldades para nos agarrarmos à mão de Deus, mas tem muita gente que não se agarra à mão de Deus e quer fazer com a sua própria mão, quer fazer com o seu próprio jeito, e não dá certo, não dá certo. Então se sujeite à mão de Deus, ainda que pareça que Deus não esteja fazendo nada, ou que pareça que Deus está contra você. Morre o seu esposo, morre o seu filho, aí morre o outro filho. Deus é Deus, será sempre Deus. Amém? Então, se a mão dele tem tomado a sua, se a mão dele tem agarrado a sua mão, queridos, é porque Deus tem proposto levar você lá para o outro lado da avenida. Não importa o trânsito, não importa a quantidade de carros, Deus ele vai te levar em completa segurança. Deus ele vai te levar até o fim, até cumprir todo o propósito que ele tem para a sua vida. Então é isso que precisamos acreditar. Aquilo que ele tem planejado em Cristo Jesus vai acontecer. Então Deus está te dizendo nessa noite: não temas. Por que você está ansioso? Então essa é a palavra. O que Deus espera de mim e de você? Confiar nele. Precisamos confiar nele, porque ele é o nosso Pai, ele é o meu Pai, ele é o teu Pai, esse Pai amoroso. A Bíblia diz que mesmo que o seu pai lá, a sua mãe, seus tios, avós, esposos, vai por aí, coloca aí, mesmo que estes tenham te abandonado, a Bíblia diz: eu sou o teu Pai, eu te ajudo, eu te sustento, eu sou o teu Pai que te guia. E passe agora toda a preocupação, lançando sobre ele toda a preocupação, toda a ansiedade, porque eu
está ansioso esta noite. Talvez você tenha passado toda a semana cabisbaixo, não sei porquê, pensativo, com alguma dificuldade, mas Deus te trouxe aqui para falar isso para você. Se você está preocupado com alguma coisa, a mão de Deus se manifesta. A mão de Deus está aqui para te proteger. Quando, bispo? Quando há a sujeição, quando você se coloca debaixo da potente mão de Deus, quando nos humilhamos debaixo da mão de Deus, então Ele trabalha. A mão de Deus se move a nosso favor. É interessante, né, Moisés, quando Moisés estava naquele momento difícil, o Senhor pergunta para ele: terá a mão de Deus ficado mais curta? Quando Deus ele fala com o profeta Isaías, ele fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Então você deve encarar a sua dificuldade, você deve encarar a sua luta, e você deve dizer: olha, tudo aquilo que se levanta para a sua vida, a mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus está estendida ao seu fantasma, ao seu medo, aquilo que está aí, as suas dúvidas. Diga: acaso tem a mão de Deus encurtado? Não. Será que a mão de Deus está encolhida? Será que acaso tem limitado o poder de Deus essa minha situação? Não, é claro que não. Então a mão de Deus não está encolhida. Fala comigo assim: a mão de Deus, não está encolhida. O que você precisa fazer? Se humilhar debaixo da potente mão de Deus, se colocar debaixo dessa mão poderosa. A Bíblia vai falar no Salmo 23, né? Que Deus ele vai preparar ali um banquete na presença dos teus inimigos. Esse é o nosso Deus. Em outra parte, a Bíblia vai falar que os seus inimigos não poderão tocar em você. Quando a mão de Deus é por nós, quem será contra nós? Então, amados, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, Deus, às vezes, Ele não diz que vai tirar os teus inimigos, não. Mas a Bíblia está falando aqui que os teus inimigos, eles não vão te tocar. Então aqui está a diferença. Então o que Deus diz é que você vai se assentar, se sentará a comer na presença das adversidades, das dificuldades dos teus inimigos, confiando na potente mão de Deus. Por que você vai sentar? Por que você vai comer? Porque você está debaixo do cuidado de Deus. Então isso é tremendo. Então Ele prepara, é Ele que prepara uma mesa. É Ele. Então Deus é um Deus de amor. Característica dele: amor. O que Ele quer fazer? Ele vem para exaltar. Quando? No devido tempo. No devido tempo. O que nós temos que fazer? É esperar o tempo de Deus. No tempo certo Ele vai te honrar. Então Deus diz que você precisa confiar na mão dele, precisa confiar, realmente confiar, que a mão de Deus te levará a todo bem, todo bem. A mão de Deus estará contigo. Aceitei a Jesus em 89 e a mão de Deus tem estado comigo. Ele quer o meu bem, Ele quer o seu bem. E nós precisamos confiar. Então, jamais em tempos de críticas, em tempos difíceis da sua vida, não fique liberando coisas que te desanimam. Não fique liberando palavras contrárias, até porque o diabo usa isso contra você mesmo. Então, não é tempo de queixar, de murmurar, é tempo de glorificar a Deus. É tempo de fazer como Ruth, se colocar debaixo da potente mão de Deus, continuar sendo fiel a Deus, falando bem de Deus,
vida. Quais são os resultados de estar debaixo da poderosa mão de Deus? Então Pedro aqui ele diz, né? Ele te exaltará. Então quando você se humilha, Deus te exalta. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Tarde ou cedo, isso independe, é no tempo de Deus. Então no tempo de Deus você alcançará a posição de honra. Noemi, Ruth, no tempo de Deus alcançaram a posição de honra. Ruth até entrou na genealogia de Jesus. Quanto à honra, então você será exaltado, né? Então, ainda que não tenha forças, ainda que você não veja mais nenhuma solução. Hoje uma mulher até consegue se virar sozinha. Naquela época uma viúva perdeu o esposo, perdeu os filhos, e a outra também era viúva, porque o marido da outra também morreu, não tinha mais com quem casar, né? Mas segurando na mão de Deus, e Ele te exaltará. Amém? Então muitas vezes nós queremos resolver por nós mesmos e corremos por aí atrás de uma coisa, atrás de outra coisa, e não buscamos a mão de Deus, né? Mas quando você espera em Deus, Deus te exalta, assim como Ele fez na vida de José. Tirou José lá da prisão, lá do calabouço lá, e colocou lá no palácio, lá em cima. Então quando Deus ele está para te exaltar, a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Daniel também experimentou isso. Deus tirou ele da cova dos leões, Deus o exaltou, né? Deus colocou ele lá num lugar de honra, Então é tão tremendo porque Deus é que nos exalta. Deus põe uma mesa na nossa frente ali, na presença dos nossos inimigos. Então se coloque nessa noite debaixo da mão de Deus. Eu quero deixar essa mensagem para o seu coração. Não sei como está a sua relação com Deus, como você tem encarado esse seu relacionamento com Deus, mas nessa noite, se humilhe. Vamos ficar de pé nesse momento. E eu queria que o pessoal aqui do louvor viesse para cá, mas que você tivesse um momento aí de reflexão, né? Um momento, eu não sei o que você está passando, ainda que pareça que tudo está dando para trás, que nada de bom está acontecendo, né? Então, essa é a hora de você se colocar debaixo da poderosa mão de Deus. E Deus, Ele vai te exaltar. Ainda que pareça que o seu sonho acabou, que tudo aquilo que você pensava que ia acontecer, todos os seus projetos caíram por terra, desmoronaram. Então, parece que nada está direito. Coloque-se debaixo da mão de Deus. Coloque agora debaixo da mão de Deus agora. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus criou você para um propósito. E Deus ele vai te levar. Amém? Às vezes nós escutamos das pessoas, não vai dar certo, não vai acontecer, né? Mas Deus está te dizendo, não temas, crê somente, segura na minha mão, não se preocupe, a situação está difícil, a avenida está com trânsito maluco, mas eu vou te levar do outro lado. Amém? Então é maravilhosa essa palavra. Então você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Deus te trouxe aqui porque Deus, Ele te desejou. Deus quer te abençoar. Deus está falando ao teu coração. Você não nasceu por casualidade, não. Você nasceu pelo projeto de Deus. Deus tem um propósito contigo. Deus tem um plano para colocar você num lugar de honra. Então o que você precisa fazer é se colocar debaixo da mão dele agora. Amém? Feche seus olhos agora. Humilhe-se por debaixo da poderosa mão de Deus. Quando nós estivermos aqui adorando, procure se humilhar, né? Procure se humilhar. Fala com Deus, peça perdão a Deus se você tem murmurado. Não sei, fale com Ele agora. Esse momento é o momento para nós falarmos com Deus, para nós colocarmos tudo na presença dEle, lançando sobre Ele toda a vossa
ansiedade, porque Ele tem cuidado. Amém? Vamos orar, vamos adorar. Ela acho que
do fundo do meu coração, eu espero que você se coloque humildemente debaixo da poderosa mão de Deus. Saia daqui crendo que Ele se interessa por cada coisa da sua vida, no seu dia a dia. Deus, Ele está ali, esperando que você o procure, esperando que você busque a direção, esperando que você peça para ser guiado, esperando para tomar você pela mão, para atravessar as veredas da vida com você. E se você confiar, Ele vai te levar do outro lado. Se você se humilhar no tempo certo, Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Essa é a mensagem que eu trago do seu coração, do meu coração. Que o Senhor nos abençoe. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo esteja com a sua vida, com a minha vida, com esta igreja, com toda a igreja, com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Vão na paz, vão com Deus.